a periferia tem se afastado do debate político nessa campanha eleitoral. E o Renato vai contar por quê. Por quê, Renato Meirelles? Bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla, todo mundo que está acompanhando o Band News. Votar tem um custo. Tem um custo que muitas vezes passa desapercebido quando se acredita de verdade que pobres e ricos, brancos ou negros, homens ou mulheres têm as mesmas condições de escolher os seus representantes. Todo mundo fala que no dia da eleição é o dia que todo mundo é igual. Mas isso se assemelha, Megali, muito com aquela história de que o vírus era um vírus democrático do coronavírus, que atingia da mesma forma pobres e ricos. Sabe por que não atinge, assim como nas eleições? Porque o custo do voto de quem mora na periferia é muito maior. Muitas vezes por não ter com quem deixar as crianças, muitas vezes por ter que andar mais para chegar numa escola que funciona no dia da eleição como um colégio eleitoral, ou mesmo por não ter as mesmas condições de acessar a informação sobre os seus candidatos. Ou seja, conseguir ver pela internet se aquelas propostas realmente valem, se o que ele disse que fez, ele realmente fez, de ter acesso àquelas informações que só a rede mundial de computadores oferece. As pesquisas têm deixado claro que esse abismo digital que separa os mais pobres dos mais ricos acaba dificultando o direito à informação que a população de periferia tem. E muitas vezes a vontade de votar diminui a partir desse momento. E não é que a pessoa não possui o equipamento, né? Hoje o Brasil tem mais celulares do que habitantes. É que o poder público realmente não disponibiliza um sinal decente nas áreas mais afastadas, né, Renato? Não, exatamente isso. O device é um device universalizado, mesmo que não tenha capacidade de pegar o 5G, por exemplo, mas não tem sinal de internet, Megali, não tem qualidade do sinal que chega, não tem a velocidade necessária. Os planos de banda larga muitas vezes não chegam na periferia, ou seja, eles têm que comprar como um volume de dados. É a diferença de você, por exemplo, ter uma água encanada da Sabesp ou precisar que um caminhão-pipa enche a sua caixa d'água. Essa é a diferença dos planos de acesso dos mais pobres para os mais ricos. Agora, o que é importante ficar claro? É importante ficar claro que não tem a ver com falta de interesse. A periferia, que é quem mais precisa dos serviços públicos, que mais precisa de saneamento básico, de uma creche que funcione, de uma escola de qualidade, ela acaba não tendo condições, inclusive, de muitas vezes cobrar esses políticos que são eleitos. Isso não tem nada a ver com interesse, tem a ver com condições de acesso que a periferia tem na hora de escolher os seus representantes. E aí, Renato, a gente já falou sobre isso algumas outras vezes, a respeito da segmentação, o acesso fica segmentado, né, à informação. Por exemplo, alguns planos oferecem acesso irrestrito a redes sociais, Instagram, Facebook, próprio WhatsApp também, e aí as pessoas acabam se informando por esses meios, né? Acaba sendo a única forma de ter acesso à informação, às propagandas, muitas vezes as informações incorretas desses candidatos, né? A gente tem, então, até um nível, enfim, não equilibrado com relação à informação que chega às pessoas, né? A gente pode falar isso de uma outra forma, Carlinha. O jornalismo profissional tem uma dificuldade maior de chegar para essas pessoas. Quando as pessoas ficam só com acesso às redes sociais, à informação do WhatsApp, a disseminação de fake news é muito maior. A chance, inclusive, de enviar aquela notícia para algum birô de checagem, por exemplo, para saber se aquela notícia é falsa ou verdadeira, também é muito mais complicado para a população de menor renda. Então ela tem menos acesso à tecnologia, menos acesso
a informação de qualidade, tem menos acesso aos serviços públicos e isso acaba afetando tudo aquilo que a democracia poderia oferecer na medida em que esses brasileiros tivessem a mesma condição de ter acesso à cidadania. Bom, e aí eu seria obrigado, e não faço isso por corporativismo e nem porque estou em um estúdio de rádio, mas porque essa é a realidade, a lembrar que o rádio ainda é o veículo de informação mais democrático, aliás, sempre será. Né? Um aparelhinho de rádio, 2 pilhas e pronto, você está conectado ao mundo. Isso, de graça. De graça. É isso. E é importante a gente lembrar também do projeto Comprova, né? Que nós temos aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, já que o Renato falou sobre desinformação, sobre a circulação de informação falsa mesmo. Às vezes a pessoa fica ali muito refém do que chega no WhatsApp. Reforço aqui o convite, gente. Receber um vídeo desses encaminhados com frequência, caixa alta, muita exclamação, desconfie, não saia passando adiante, não. Mande aqui para a Band News FM e a gente, no projeto Comprova, verifica a veracidade dessas informações. Então, antes de sair encaminhando, manda aqui para a Band News FM no 11 999 592 100 e a gente dá o tratamento adequado do jornalismo profissional verificando a veracidade dessas informações. É sempre a dica, né? Toda notícia que parece muito surpreendente, muito incrível, geralmente não é verdade. O mundo é muito mais enfadonho que isso. Aquela notícia que você lê e fala, não acredito que ele fez isso. Geralmente é para não acreditar mesmo. Porque quase nunca ele fez isso. Normalmente é mentira. Depende do ele, né, Megali? Tem alguns eles que fazem cada coisa aí, mas na dúvida, mande para nós.